Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele, do canal Gisele Naves, e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão número 21 foi tirada da prova do Enem de 2009. A pergunta trouxe o seguinte enunciado: o processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar chuva ácida. Os ácidos, usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva, são H2CO3, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustível fóssil. A formação da chuva, mais ou menos ácida, depende não só da concentração do ácido formado, como também dos tipos de ácidos. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se considerarmos concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas? E temos aqui algumas opções. Em qualquer momento que nós estivermos nesse slide, você pode pausar e tentar fazer sozinho. Na sequência, nós começamos a resolver juntos. E olha só, vamos destacar algumas palavras importantes aqui. Para começar, estão dizendo para a gente que a chuva ácida contém o ácido carbônico, o ácido nítrico, o ácido nitroso, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Falaram também que alguns óxidos do enxofre e do nitrogênio reagem com a água na atmosfera, formando a chuva ácida. Então, observe que a cobrança não é exatamente de como se dá essa reação. Aqui a cobrança é o que é que faz a chuva ter uma maior acidez. Essa é a pergunta dessa questão. Por que a chuva é mais ou menos ácida? Para a gente responder essa questão, a gente precisa interpretar essas informações da pergunta. Olha só, essa é mais uma questão de funções inorgânicas. Vamos então interpretar algumas informações do enunciado. Para começar, foi dito para a gente que a chuva ácida tem esses ácidos aqui. Foi dito também que uma chuva mais ou menos ácida depende do tipo de ácido. Então, eu vou ter que entender que tipo de ácido é cada um desse aqui. E a acidez da água da chuva vai ser maior em alguns desses, em dois deles. Então, nós vamos ter que julgar quem deles tem maior acidez. Para a gente saber qual é a maior acidez de cada um deles, nós vamos ter que verificar a classificação do ácido quanto à força. E quando nós classificamos o ácido quanto à força, é muito importante destacar aqui que a força do ácido não tem a ver com a capacidade de matar ou não. Quando nós estudamos a força de um ácido, nós estamos estudando se um ácido é do tipo que ioniza muito ou ioniza pouco. Um ácido forte é um ácido que ioniza muito. E nós precisamos saber quais são os ácidos que ionizam muito e quais são os ácidos que ionizam pouco. E para isso, a gente acaba memorizando quais são os ácidos fortes, que são aqueles que ionizam muito, e quais são os ácidos fracos, que são aqueles que ionizam pouco. Então, nós vamos um por vez. O ácido carbônico é um ácido que é classificado como fraco. Então, se o ácido carbônico é fraco, ele está presente em todas as chuvas naturais, poluídas ou não. Todas as chuvas têm esse ácido, porque ele é fruto da reação do gás carbônico com a água. O gás carbônico tem na atmosfera, a água também. Se esse é um ácido fraco, a nossa chuva vai ser pouco ácida. Então, não pode ter ácido carbônico, a gente cancela a alternativa E apenas. Na sequência, o ácido nítrico, que é o HNO3, ele é classificado como um ácido forte, ele ioniza muito. E se ele ioniza muito, ele pode estar na nossa resposta, porque a maior acidez da chuva vai ser aquela em que o ácido presente é classificado como forte. Então, HNO3 está presente. Então, mantemos a letra A e mantemos a letra D. Vamos para mais um ácido. Agora, o HNO2. O HNO2 é classificado como um ácido moderado. Ser moderado, ele ioniza moderadamente, nem muito nem pouco. Ele fica ionizado entre 5% e 50%. Observa que eu não preciso saber exatamente quantos por cento ele está ionizado. HNO2, que é um ácido nitroso, é um ácido moderado, ele não vai estar na nossa alternativa, a gente cancelou a A, já chegamos no gabarito, mas eu tenho certeza que na hora que você estivesse fazendo a prova e visualizasse H2SO4, esse é o ácido sulfúrico, é um ácido forte, você deve ter escutado muitas histórias do ácido sulfúrico, esse é um ácido que, se você colocar ele em contato com açúcar, ele carboniza o açúcar. Você pode encontrar no YouTube vários vídeos de experiências colocando ácido sulfúrico no açúcar, vale a pena você ver essa experiência, uma experiência bem visualmente bonita.
Agora, então, se o ácido sulfúrico é forte, então você já escolheu a alternativa. Mas vamos continuar a classificação dos ácidos. O H2SO3 é um ácido moderado. Nosso gabarito aqui ficou, então, a alternativa D, que H2SO4 é forte e HNO3 é forte também. Essa foi a resolução da nossa questão. Vamos agora construir um mapa mental que ajuda a revisar a força dos ácidos. Para a gente revisar a força de ácidos, eu gostaria de lembrar, em primeiro lugar, com todo mundo, que os ácidos são classificados em hidrácidos e oxiácidos. E a força, o estudo da força dos ácidos, é feita dividindo os ácidos em hidrácidos e oxiácidos. A gente guarda o seguinte: os hidrácidos fortes são HCl, HBr, HI. São só esses que são fortes. O HF é moderado e qualquer outro hidrácido será fraco. Para fixar um pouco melhor, observe que todos os hidrácidos são ácidos sem átomo de oxigênio em sua fórmula. Os ácidos HCl, HBr e HI são os fortes. Quando te perguntarem por que um ácido é forte, a resposta é porque ioniza muito. Então, por que HCl é forte? Porque ioniza muito. Por que HBr é forte? Porque ioniza muito. E o HI? Porque ioniza muito. Você pode usar de criar uma frase, ficar à vontade para usar a sua memória para guardar quem são os fortes. Tem uma sugestão. Claro, brasileiro, inteligente. Boa frase. São os hidrácidos fortes. Qualquer outro que não for forte, ou é moderado ou é fraco, a gente só tem um moderado, todos os outros são fracos. Os oxiácidos são ácidos que têm oxigênio na fórmula química. Então, por exemplo, o HClO4 tem 4 oxigênios, é um ácido forte. H2SO4 é um ácido forte, HNO3 também é um ácido forte. Nos moderados, eu tenho H2SO3 e HClO2. Dos fracos, nós temos o H3BO3 e o H2CO3. Está destacado, já vou conversar sobre isso com vocês. Lembrem-se sempre, quando perguntarem por que um certo ácido é forte, a resposta é porque ioniza muito. Por que um certo ácido é fraco, a resposta é porque ioniza pouco. Algumas pessoas memorizam uma técnica, eu vou te contar, mas toma muito cuidado com essa técnica. É uma técnica que ajuda na memorização. HClO4 é um ácido forte e a gente faz uma continha para guardar que ele é forte. A gente faz o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. E se nessa conta oxigênio menos hidrogênio der 2 ou mais, a gente classifica como forte. Por exemplo, HClO4 tem 4 oxigênios menos 1 hidrogênio, deu 3, e 3 é o número para forte. O H2SO4 tem 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, deu 2 a diferença, e 2 ou mais é forte. O HNO3 tem 3 oxigênios menos 1, deu 2 e 2 é forte. Quando a diferença for 1, olha essa continha, quando a diferença for 1 é moderado. Quando a diferença for 0 é fraco. E quando você vem fazer a conta aqui no ácido carbônico, dá 1, o que faz você pensar que ele seria moderado, só que ele é fraco. E aí geralmente vem a preocupação, por que ele é fraco? A resposta é simples, um ácido é fraco porque ioniza pouco. Ah, mas e a conta? A conta era um truque mental. Nesse truque mental, o ácido carbônico cairia nos moderados, mas experimentalmente o ácido carbônico é um ácido fraco, porque ele ioniza muito pouco. Esse é o mapa mental de força ácida e até de uma classificação de ácidos. Eu espero vocês para a nossa próxima questão e até amanhã.